Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Vanessa Brolo e te faço companhia a partir de agora. O governo paulista anunciou a flexibilização do uso de máscaras em áreas abertas no estado a partir de 11 de dezembro. A medida foi orientada pelo Comitê Científico do Estado, a partir de dados do avanço da vacinação e do cenário epidemiológico. Em lugares fechados e no transporte público, o uso de máscara seguirá obrigatório. O estado de São Paulo tem 74,5% da população com esquema vacinal completo. O Centro Europeu de Controle de Doenças divulgou essa semana um alerta de risco muito alto de Covid em dezembro e janeiro pela Europa, se não houver aumento na vacinação e intensificação de políticas públicas de prevenção. De acordo com a diretora do órgão, Andrea Amon, as campanhas de imunização tiveram êxito em reduzir hospitalizações e mortes neste ano, mas ainda existem subpopulações e grupos etários em que a cobertura permanece abaixo do desejado. Ela afirma que os países europeus precisam se concentrar urgentemente em reintroduzir medidas não farmacêuticas, como o uso de máscaras faciais e distanciamento físico. Se a proteção não for ampliada na Europa, a previsão é de grande número de internações por Covid de não vacinados, principalmente os de grupo de risco, por terem doenças que reduzem sua capacidade de combater as infecções. Diante desse cenário, a Prefeitura de São Paulo informou que encaminhou um ofício ao Ministério da Saúde e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, solicitando a exigência da apresentação do passaporte da vacina contra a Covid-19 para estrangeiros que ingressarem no país. O documento tem o propósito de manter o controle da pandemia na capital paulista, além de conter os índices da taxa de infecção da doença. Atualmente, os estrangeiros precisam apresentar documento que comprove, no momento do embarque, o resultado negativo ou não detectável para a Covid-19. A portaria não estabelece comprovação de vacinação como requisito para entrada no Brasil. Dados da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, mostram que a procura por voos domésticos no Brasil cresceu 7% em outubro. Com a diminuição das medidas restritivas e as viagens domésticas em recuperação, o governo federal lançou o Guia de Retomada Econômica do Turismo. É a primeira vez desde o início da pandemia que Andressa viaja para fazer turismo. Já viajei outras vezes de avião, infelizmente por consequências da própria pandemia, para visitar alguns familiares, mas a primeira viagem a turismo, a passeio, é a primeira. A pandemia também impediu o Robson de viajar, mas agora ele está indo para o Uruguai ver a final da Copa Libertadores da América. Além disso, o Robson também faz planos para o final de ano. No Natal a gente vai ficar aqui, mas Réveillon a gente vai viajar com todos os cuidados, né? Para a Bahia. A gente, naturalmente, por rotina de trabalho, final de ano, a gente preferiu ir de avião, mas a gente se sente bem seguro, sim. Com a diminuição das medidas restritivas, o governo lançou o Guia de Retomada Econômica do Turismo no Brasil, para acelerar a recuperação do setor. O documento divide as ações em 4 eixos, como a preservação de empresas e empregos e a promoção e incentivo às viagens. Já que nós fomos forçados a romper determinadas amarras em relação ao passado longínquo burocrático, é o momento da gente dar passos mais largos para a construção de um turismo transformado e moderno. Segundo o ministro do Turismo, as medidas vão gerar emprego e renda para milhões de brasileiros que dependem do setor. Temos hoje 11 milhões de brasileiros que, por uma questão da pandemia, estão viajando aqui dentro. Mais do que o Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, mais do que uma Suíça, que tem 9 milhões de habitantes. Deixam 19 bilhões de dólares. Estamos, sim, conseguindo fidelizar esse pessoal, porque o turismo no Brasil evoluiu muito. A Universidade de São Paulo, USP, foi considerada a 90ª instituição de ensino mais bem vista pelos empregadores no mundo, segundo um ranking divulgado pela empresa global de dados Times Higher Education. Para elaborar a lista, 11 mil recrutadores de empresas avaliaram instituições de ensino de 44 países a partir de critérios como especialização, foco em carreira, desempenho na área digital e excelência acadêmica. O ranking ajuda os alunos a escolherem as universidades que oferecem melhores perspectivas de empregabilidade. Os jurados nomearam as 250 universidades mais bem vistas pelos empregadores. As 3 com melhor colocação no ranking são dos Estados Unidos.
Acidentes com idosos são um problema que tem chamado a atenção e já virou um dado preocupante para a saúde pública. A Universidade Federal de São Carlos criou um programa para ajudar esse público. Foi descendo a escada de casa que Maria José tomou um susto. No último degrau, já no finalzinho, a queda. Com ela veio também a terceira fratura no fêmur e dias de internação. Fui para o hospital, de lá ele já no dia seguinte já fez a cirurgia, fez os exames, tudo, já fez a cirurgia. Para se recuperar, ela precisou ficar na casa das filhas. Foi quando conheceu o programa multidimensional e assistencial de gestão para idosos caidores da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos. A ginástica para fazer sentada na cadeira, fazer junção assim, erguer a perna, vários tipos de ginástica. Tudo simples, sentada, nenhuma de pé. O programa que ajuda idosos a prevenir quedas está com inscrições abertas durante o mês de novembro. Para participar é preciso ter mais de 60 anos e ter sofrido ao menos 2 quedas. Sim, porque neste caso, os idosos têm 3 vezes mais chances de cair de novo. Qualquer um pode fazer de qualquer lugar. O programa é todo à distância, com orientações por celular ou computador. Eu faço os exercícios junto com ele por meio das chamadas de vídeo. Então, eu explico para ele, tiro as dúvidas dele, corrijo postura, faço tudo o que é necessário. E nas aulas assíncronas, eu mando os vídeos gravados já com os exercícios, para eles fazerem sozinhos. A queda de idosos é considerada um problema de saúde pública por causa das consequências. Ele acaba ficando com medo de cair novamente e acaba restringindo as atividades dele, restringindo as atividades físicas principalmente. Então, todas essas consequências, elas afetam tanto o próprio idoso quanto a família também, porque se o idoso se torna dependente, aí a família tem que dar um suporte maior para ele, né? O Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, acaba de ganhar um meliponário, que é o termo usado para espaços que possuem uma coleção de colmeias de abelhas sem ferrão de vários tipos. Mais do que polinizar as flores e produzir mel, as abelhas têm papel importante no meio ambiente, ajudando diferentes tipos de plantas frutíferas. Para conscientizar a população sobre o trabalho desses seres vivos para a flora e para a vida humana, foi inaugurado no Parque Estadual do Cocó o primeiro meliponário Parque Escola Público de Fortaleza. As abelhas são agentes polinizadores. Elas que levam o pólen de uma flor para outra, elas que fazem com que existam flores, existam frutos. Então, o objetivo desse meliponário é trabalhar a educação ambiental e sensibilizar os usuários do parque, os visitantes do parque, para a importância das abelhas enquanto agentes polinizadores. Meliponário, que é uma parceria entre a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e do SESC, e que já está aberto para visitação de terça a domingo no horário de funcionamento do Cocó, e que foi cuidadosamente projetado ao lado do viveiro do parque, para receber as abelhas. Esse espaço aqui com água, a gente fez um trabalho em parceria também com o Joaquim, que é como se fosse uma espécie de um aquário, um mini aquário, com alguns peixes beta, para evitar qualquer tipo de invasão de algum tipo de inseto. Por exemplo, as formigas. Por ter as colmeias, o mel, então o cheiro atrai as formigas e aí esse espaço foi criado justamente para evitar a invasão desse tipo de insetos, as colmeias. No espaço, há 3 espécies de abelhas sem ferrão. São elas a de canudo, jataí e jandaíra. As abelhas foram todas doadas pelo criador Joaquim Saldanha, que já aplica esse mesmo projeto do meliponário no Parque Estadual Botânico de Caucaia. Nós vamos receber escolas, vamos receber visitas, e vamos fazer toda essa atividade com essas pessoas. Nós vamos receber, nós educadores ambientais, vamos receber toda a oficina, todo tipo de apoio com o professor, certo? Para nós podermos passar para os alunos, para as pessoas que vêm, caso venha nos visitar, certo? E além de compartilhar conhecimento sobre as espécies nativas de abelhas sem ferrão, a ideia é que futuramente as pessoas também possam levar as abelhas para casa.
Notícia internacional: os caçadores de trufas na Croácia tentam proteger o chamado ouro branco da culinária da península de Istra, na Europa. O objetivo é preservar o habitat da iguaria, especialmente ameaçado pelas mudanças climáticas. As florestas da península de Istria, na Croácia, é o lar de uma das mais finas trufas brancas do mundo. Mas o aquecimento global ameaça o microclima onde é colhido o nobre ingrediente culinário. O solo aqui é muito particular, o que dá um aroma forte e uma densidade extrema à trufa. O aumento da temperatura e os baixos níveis de precipitação podem acabar com as áreas de incubação das trufas brancas. Os entusiastas da iguaria se unem para proteger o ecossistema. Lançamos uma iniciativa para obter uma ordem de proteção para a origem das trufas brancas de Istria. Queremos proteger o habitat das trufas brancas, dar um valor adicional para que se torne mais visível e que toda a nossa região se beneficie disso. Istria é um dos poucos lugares no mundo, fora da região de Alba, na Itália, a produzir trufas brancas de extrema qualidade. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!